Era uma vez um gato é um dos episódios duplos de Chaves. Isso aqui foi feito em 1975 e chegou ao Brasil em 1988. Depois disso foi reprisado inúmeras vezes. Se esse par de episódios fosse o seu primeiro contato com os personagens da Vila, você não teria dificuldade nenhuma para entender a dinâmica social vigente aqui. Logo no início, o Kiko, que está de aniversário, provoca o Chaves. O objetivo do Kiko, que tem brinquedos e uma mãe, é óbvio. Ele quer reforçar o papel do Chaves na base da hierarquia social da vila. Ele quer mostrar pro pobre o quão pobre ele é. Gostaria de ter algum dos meus presentes, sim ou não? Sim, eu gostaria de ter, sim. É? Sim. Pois então compra. Logo em seguida aparece o Seu Madruga, se submetendo a qualquer subemprego para sobreviver. Nesse contexto social, até a bicicleta que ele usa para fazer as entregas é um luxo. E que trabalho pegou, papi? De entregador, filha. Mas de entregador de lenha. E nem imagina a fibra que é preciso para carregar e descer 50 quilos na bicicleta sem perder o equilíbrio. Enquanto isso, o professor Girafales chega com mais um presente pro Kiko. É um gato. O que é isso? É um mascote. Mas parece gato. Chaves, que ao contrário de Kiko não tem brinquedos, mas quer o direito de se divertir, pega a bicicleta do Seu Madruga sem avisar. O meu pai não disse que te empresta. E também não disse que não me empresta. Minutos depois, a gente descobre que Chaves atropelou o gatinho do Kiko. É verdade, o Chaves atropelou meu gato. Foi sem querer querendo. E assim, Girafales propõe um julgamento para Chaves. Será declarado inocente de ter matado um gato ou será declarado culpado e castigado com todo o rigor da lei? A partir daqui, esse episódio vai ensinar pra gente algumas coisas muito duras sobre justiça. Coisas que a gente certamente não percebeu quando viu isso aqui pela primeira vez. Nem mesmo as necessidades mais básicas do Chaves são supridas. A moradia dele é precária e, normalmente, a audiência é confrontada com a fome do Chaves. Chaves, não me diga que você comeu todos os churros. Digo, você estava com muita fome, não é? Se o Chaves não tem acesso nem à moradia, nem à alimentação direito, é claro que ele também não vai ter acesso ao lazer. Estando nessa situação, é de se esperar que o Chaves não resista e resolva dar uma volta com a bicicleta que está ali dando sopa. Aqui fica revelado um problema estrutural nessa comunidade. É verdade que aqui ninguém é rico, só que o Chaves é quem está na situação mais precária, mais crítica. Aí ele faz o que ele pode para sobreviver, mas costuma apanhar de todo mundo. Quando o Chaves reivindica para si o direito ao lazer, aí ele vai parar num tribunal, que como logo a gente vai ver, é bastante suspeito. É triste, mas não é só ficção não. O Brasil tem uma população carcerária de mais de 800 mil presos, um número que triplicou desde o ano 2000. Mais da metade de todo esse contingente foi parar atrás das grades por algum tipo de envolvimento com drogas ilegais ou então por roubo. E isso revela que, assim como a Vila do Chaves, a nossa sociedade tem problemas estruturais que não são questionados na hora de julgar e encarcerar. A historiadora Suzane Jardim, que se dedica a estudar o sistema penal brasileiro, explica que a ausência desses questionamentos é parte do que torna toda prisão uma prisão política. Quando a gente aponta que toda prisão é prisão política, é mostrar que cada pessoa lá dentro é um enviesamento político por ela estar. Porque cada pessoa que acaba na prisão, ela poderia não estar lá por uma série de outras escolhas, né, que tem ali nessa estrutura, mas que acabam não acontecendo. Porque numa sociedade punitiva, a gente prefere simplesmente punir o ser do que pensar nos problemas estruturais que acontecem. Quando a gente pensa num jovem negro que
está preso e cumpre uma pena por causa de 5, 10 gramas de maconha, e a gente vê outras pessoas brancas de uma classe média, alta, tendo crimes muito maiores e não passando nem um dia na prisão, a gente entende que esse jovem preso por tráfico, ele está na cadeia politicamente. Na nossa realidade, o resultado disso é o encarceramento massivo e, claro, a normalização de uma coisa absurda, que é ter uma população carcerária que, apesar de ser gigantesca, é homogênea em termos sociais e raciais. Que a gente vive numa sociedade onde as cadeias elas são colocadas quase como se elas fossem naturais. As pessoas elas acham que o mundo surgiu e as cadeias estavam sempre lá e não estavam. Até a decisão de manter prisões, que a maioria das pessoas sabem não funcionam, a gente não vive em segurança, porque a gente tem mais de 800 mil pessoas presas no Brasil hoje. A gente nunca viveu em segurança, a gente nunca se sentiu satisfeito e livre na nossa sociedade, porque a gente sabe que prisão está aí. Prisão é uma máquina de moer gente e geradora de mais violência. Então a escolha por financiar isso, em vez de financiar outras medidas econômicas e sociais que consigam de fato atingir os motivos que os crimes acontecem, também é uma escolha política. Por isso não dá para falar de prisão sem falar de política. Não por acaso, na Vila, quem corre o risco de ser condenado é o Chaves, o mais pobre entre os pobres. O exemplo é bastante próximo da realidade brasileira, embora deixe de fora um elemento crucial dessa equação, que é a questão racial. A primeira coisa suspeita no julgamento do Chaves é que ele acontece na casa da mãe do Kiko, que é a pessoa supostamente lesada pelo Chaves. Aqui fica implícito que as classes dominantes detêm o controle do judiciário. Essa impressão é reforçada pelo fato do juiz ser o professor Girafales, alguém muito próximo da família do Kiko. Chaves é tratado como culpado desde o começo. Se você olhar para essa sala, dá para ver uma separação muito óbvia. De um lado estão os pobres, Seu Madruga, Chiquinha e, numa situação pior, o Chaves. Do outro, Girafales, Florinda e Kiko. 3 contra 3. Só que o juiz pertence a um dos times. De novo, não é só ficção. Caso você acredite mesmo que o direito é essa instituição apolítica, sem julgamentos anteriores, que é totalmente neutro e superior e tudo mais, sem nenhuma afinidade política, se você acredita nisso, então você também acredita que os operadores do direito são pessoas, sei lá, extra-humanas, vindas de outro universo, ou talvez nascidas da combustão espontânea. Elas têm um cérebro gigantesco, um QI maior do que o do Roger, sabe? E aí elas têm esse poder incrível de decidir o que é bom e do que é ruim, sabe? Olha como elas são superiores, elas têm isso. Ou seja, se você acredita nisso, você acredita que operadores do sistema de justiça criminal são super-heróis. Já deve ter ficado claro, Chaves não tem a menor chance. O contexto dele não vai ser considerado, a palavra dele não vai ser ouvida. Chaves tem tudo para ser condenado, a não ser que ele possa expor a corrupção de todo o sistema até derrubá-lo. Então eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem? Não precisa. Nesse momento, Chaves consegue interferir naquela política que guia o julgamento dele. Chaves expõe uma fratura, uma traição e ameaça destruir a coesão das elites que conduzem o julgamento dele. Chaves, assim, desmancha o injusto e corrompido sistema penal da Vila. Essa parte, infelizmente, é só ficção. Não quer que eu conte Declaro quem... Chaves inocente e encerro o caso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Felipe junto com a Ada, esposa dele, que está de aniversário nesse dia 11 de julho. É para Ada que o Felipe dedica as palavras que seguem. Esse mar sinuoso traz à tona rompantes azuis celestes, que aos poucos me inundam, ainda cabe tanto em mim. A luz única no quarto,
que de tanto requerer atenção, somente coadjuvante se torna, pois a silhueta, maravilhada, evidenciada, aclamada, toma para si o protagonismo, inédito aos meus olhos. Visão amada. Beijo, gente. Valeu!